para mostrar um conceito que eu não sei se vocês têm, alguns já devem ter, que é uma doutrina chamada doutrina de Monroe-Kelly. O que é essa doutrina de Monroe-Kelly? A doutrina de Monroe-Kelly, ela fala que dentro dessa caixa intracraniana hermeticamente fechada, nós temos três conteúdos: conteúdo cerebral, conteúdo do líquor e conteúdo sanguíneo, ou volume circulatório, sangue arterial e venoso. Esses três eles têm que estar em homeostase, ou seja, se um aumenta, um dos outros tem que diminuir, para essa pressão intracraniana manter estável. Essa é a doutrina de Monroe-Kelly. Esses três conteúdos eles têm que estar em homeostase. Se um aumenta, um dos outros vai ter que diminuir para que esse sistema esteja em harmonia. Se isso não acontece, pode acontecer aumento da pressão intracraniana e, além disso, alguns quadros de herniações que a gente mostrou na aula anterior. Mas quem me conhece sabe que eu gosto um pouco da história da medicina. Então, quem é que foi Monroe, quem foi Kelly? São duas pessoas diferentes? São duas pessoas diferentes. Então, aqui está Alexander Monroe Secundus. Alexander Monroe Secundus é um médico anatomista escocês que nasceu no século XVIII. Ele é Secundus porque o pai dele é Alexander Monroe Primus, ou seja, primeiro. Então é como se fosse neto, né, filho, essas nomenclaturas aqui no Brasil. E esse aqui é o George Kelly, que era aluno de Monroe. E Monroe foi um anatomista muito importante. E vocês devem lembrar da neuroanatomia lá no ciclo básico, no primeiro período, segundo período da faculdade, que vocês viram o forame de Monroe, também foi ele que descreveu. E ele descreveu como? Que ele viu alguns pacientes que tinham hidrocefalia. Nos cadáveres normais, o forame, hoje dito de Monroe, ele era praticamente imperceptível. E aqueles pacientes que tinham hidrocefalia, esse forame de Monroe ficava muito grande, para tentar aumentar essa troca de líquor e drenar um pouco mais de líquor. Então, ele e seu aluno George Kelly, também escocês, os dois escreveram essa doutrina de Monroe-Kelly, nessas análises dessa hidrodinâmica que Monroe fazia, e para ter esses três conteúdos dentro da caixa, o encéfalo, o sangue e o líquor, eles têm que estar em harmonia. Se um dos três aumenta, um dos outros dois vai ter que diminuir. E aí, eu falei que era a última equação, mas era mentira. Aqui tem uma outra equação que é fácil de entender, para a gente entender a doutrina de Monroe-Kelly. O que é essa doutrina de Monroe-Kelly? É o volume total que tem dentro do encéfalo, que gira em torno de 1.800 ml, que está aí tanto o volume cerebral, o volume de líquor e o volume sanguíneo. Então, esse volume total, que é ao redor de 1.700 num indivíduo adulto médio, é a soma do volume cerebral, que gira em torno de 1.400, mais o volume de líquor, que gira em torno de 30 ml, e o volume vascular de sangue dentro do cérebro, que gira em torno de 300 ml. Então, isso daqui é a doutrina de Monroe-Kelly. Se você aumenta um deles, se o volume cerebral aumenta por causa de um edema, se você aumenta o sangue lá dentro dessa caixa hermeticamente fechada, você vai ter que alterar um dos outros dois componentes. O primeiro que se altera, o líquor. Você começa a drenar um pouco mais de líquor. Ele que é o primeiro que se altera. E, além disso, nessa equação, nessa doutrina de Monroe-Kelly, você pode ter uma associação do que eles chamam de VX, que é quando você tem, por exemplo, um hematoma, ou algum efeito de massa, um edema, um tumor, que é algo a mais que é colocado dentro dessa caixa, e isso vai alterar essa doutrina de Monroe-Kelly. Então é isso que vocês têm que ter na cabeça para entender essa pressão intracraniana. É um volume fechado dentro de uma caixa fechada. Eu tenho três coisas, e essas três coisas têm que estar em harmonia: o volume cerebral, o volume de líquor e o volume vascular.